Prêmio Nobel. Como o nome já diz, trata-se de um prêmio, provavelmente o maior de todos os prêmios que alguém pode receber. Criado pelo químico sueco Alfred Nobel, inventor da dinamite, o Prêmio Nobel é entregue anualmente aos indivíduos que apresentam um desempenho excepcional na sua área de atuação. Por exemplo, se houvesse um Nobel de futebol, o Pelé com certeza receberia um, o Maradona também e até o Fenômeno ganharia o seu. Ok, não existe o Nobel de futebol, mas existe o Nobel de Química, prêmio concedido aos cientistas cujas pesquisas e descobertas contribuíram para o bem da humanidade, levando o conhecimento químico um passo adiante. O personagem do nosso programa de hoje era químico e dos bons, tanto que recebeu um Nobel de Química em 1954. Mas ele com certeza foi bem mais do que isso. Seu nome era Linus Pauling e você vai conhecer um pouco mais sobre ele nos próximos 10 minutos. Quer dizer, 8,5, porque 1 minuto já passou e aquelas letrinhas do fim não contam. A vida de Linus Pauling confunde-se com a própria história do século XX. Pauling nasceu em 1901 no estado do Oregon, Estados Unidos, quando o século estava apenas começando e morreu 93 anos depois, às vésperas do novo milênio. Durante esse período, um bocado de coisa aconteceu. Guerras, revoluções, epidemias, crises econômicas. E entre os acontecimentos que ajudaram a moldar o mundo como o conhecemos hoje, estão algumas descobertas de Linus Pauling. Saiba que quando você estuda química, se protege de um resfriado ou faz um teste de DNA, tudo isso tem a ver com Linus Pauling de uma forma ou de outra. Peraí, vamos com calma, senão quem tá em casa não entende nada. E já que estamos começando o programa, por que não fazer o mesmo com a vida do Linus Pauling? Ok, Kika, você que manda. O primeiro contato de Pauling com a química foi aos 13 anos no laboratório amador de um amigo. E foi amor à primeira vista, tanto que Pauling entrou na universidade para se tornar químico aos 16 anos. Mas não foi fácil. Como sua família era de origem humilde, Pauling ralou para bancar seus estudos trabalhando como quitandeiro, operário de estaleiro e até como projecionista. Mas esse esforço todo acabou valendo a pena, já que 37 anos depois de entrar na universidade, Pauling recebeu a maior honraria que um químico pode receber. Ninguém recebe um Nobel à toa e com Pauling não foi diferente. Tudo começou ainda na universidade. Pauling logo se interessou em pesquisar de que forma as propriedades físicas e químicas das substâncias dependem da estrutura dos átomos que as compõem. Da estrutura atômica, Pauling passou a estudar como os átomos se ligam para formar cristais e moléculas. Nos anos 20, durante uma viagem de estudos na Europa, Pauling teve a oportunidade de conhecer o trabalho de cientistas renomados em um novo campo, a mecânica quântica. Para você entender melhor o que é isso, nós vamos pedir a ajuda de um especialista. A mecânica quântica é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos na escala atômica. Ok, talvez seja melhor resumir um pouco a explicação. A mecânica quântica é a parte da física que estuda sistemas onde os conceitos usuais da mecânica clássica não são válidos. Esse é o caso, por exemplo, do comportamento de partículas muito pequenas, mas muito pequenas mesmo, como os elétrons. Desde 1927, a teoria quântica já era usada para calcular matematicamente e prever ligações químicas com resultados bem próximos dos obtidos por experimentos em laboratório. No entanto, havia dois problemas. A abordagem quântica era difícil de aplicar a moléculas complexas e, além disso, ela não era compatível com as representações gráficas da época. Mas isso começou a mudar com Linus Pauling. Durante a década de 30, ele escreveu uma série de artigos com ideias inovadoras a respeito do uso da teoria quântica no estudo das ligações químicas. Pauling propôs, por exemplo, que mesmo as ligações covalentes podem possuir um caráter iônico devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. Que a nuvem de elétrons de um átomo pode se reorganizar para favorecer as ligações químicas e até que elétrons podem ficar saltando rapidamente entre duas ou mais posições na ligação. Tudo isso está no livro A Natureza das Ligações Químicas, lançado em 1939 e considerado um dos livros científicos mais importantes de todos os tempos.
Nele, Pauling demonstra que a estrutura é tão ou mais importante do que a substância, pois as propriedades físico-químicas da matéria não são definidas apenas pelos elementos que a compõem, mas também pela forma como elas se ligam. As ideias inovadoras de Pauling contribuíram para que a química se legitimasse como ciência ao proporcionarem uma base teórica capaz de prever e entender acuradamente novos compostos e reações químicas de uma maneira mais satisfatória do que o empirismo de antes. Essa abordagem mais teórica da química acabou influenciando também o seu ensino nas escolas. Além de cientista, Pauling foi também um brilhante professor de química, capaz de explicar conceitos muito complexos e torná-los compreensíveis, mesmo para quem não sabia muito do assunto. Em 1947, Pauling colocou as suas ideias a respeito do ensino de química em um livro que influenciou a vida de milhões de alunos ao redor do mundo. A química em si é uma ciência experimental. Só que ao longo dos anos, as descobertas ficaram evidentes, foram transformadas em palavras e nos livros elas perdem um pouco daquela noção do experimento. E por isso o aluno não associa isso ao seu dia a dia. Então a melhor forma é trazer isso para o dia a dia dele. A química, na verdade, é a vida. A química faz parte dela. Não por acaso, o Nobel de Química concedido a Linus Pauling foi o primeiro a considerar não uma descoberta isolada, e sim o conjunto de uma vida dedicada à química. Mas se você acha que o programa acaba aqui, está muito enganado. Antes mesmo de ganhar o Nobel de Química, Pauling já havia mostrado interesse em estudar as moléculas complexas de organismos vivos, mais especificamente a estrutura das proteínas, sendo um dos pioneiros da biologia molecular. A partir das suas pesquisas com a hemoglobina, a proteína do sangue responsável por transportar o oxigênio, Pauling identificou a anemia falciforme como a primeira enfermidade molecular. A ideia de que uma doença pode ter como causa uma deficiência molecular se tornou imensamente importante para a medicina e é hoje um dos focos principais das pesquisas sobre o genoma humano. As descobertas de Pauling acabaram sendo desenvolvidas em um conceito de prevenção e tratamento de doenças a partir da administração controlada de nutrientes específicos e fundamentais para o bom funcionamento do organismo, tais como vitaminas, sais minerais e aminoácidos. Mas nem todo mundo concordava com Pauling e a medicina ortomolecular é considerada até hoje um método controverso e pouco ortodoxo. E essa não é a única polêmica ligada ao nome de Pauling. Nas últimas décadas de sua vida, Pauling contrariou a maior parte da opinião médica ao sugerir a ingestão de megadoses de vitamina C para a prevenção e cura das mais diversas doenças, de um simples resfriado até mesmo algumas formas de câncer. O próprio Pauling chegou a tomar diariamente 18 gramas de vitamina C, 300 vezes mais do que o valor diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Muita gente hoje conhece o nome de Pauling mais pela sua cruzada em favor da vitamina C do que por suas realizações no campo da química. No fundo, Pauling queria o bem-estar das pessoas e ele batalhou por isso em mais de um fronte. Embora tenha contribuído com invenções para o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, Pauling recusou o convite para integrar o Projeto Manhattan, responsável pela criação da bomba atômica. Depois da guerra, influenciado por sua mulher, Ava Ellen Miller, Pauling começou uma campanha de protesto no meio científico contra os testes nucleares. Para ele, era dever dos cientistas se envolverem em questões políticas e sociais, fazendo uso da razão e da objetividade para encontrar soluções pacíficas e diplomáticas que evitassem a guerra. Eram tempos de Guerra Fria e, naturalmente, Pauling sofreu uma grande pressão durante os anos 50 e início dos 60. Apesar de sua reputação de cientista brilhante, Pauling foi acusado de antipatriota e comunista pelo senador americano Joseph McCarthy. Aliás, o seu ativismo político também atrapalhou a vida profissional de Linus Pauling. Durante anos, ele teve seu passaporte negado e muitos acreditam ser essa a principal razão de Pauling não ter descoberto a estrutura do DNA. Em 1952, Pauling não tinha passaporte e não pôde viajar para uma conferência em Londres, onde foram apresentados novos e cruciais dados sobre o DNA. Um ano mais tarde, 2 outros cientistas que haviam tido acesso a esses dados se basearam em algumas formulações de Pauling, como o alfa-hélix, para apresentar a estrutura do DNA em forma de hélice dupla, uma complementar à outra. Seus nomes eram Watson e Crick, e os dois receberam o Nobel de Medicina por sua descoberta.
Pauling pode até não ter recebido o Nobel de Medicina, mas ganhou o Nobel da Paz de 1962 pelos seus esforços para impedir os testes nucleares. Até hoje, Pauling é a única pessoa a ter recebido sozinho 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Segundo o próprio Linus Pauling, o seu segredo para o sucesso era simples: criar o maior número possível de ideias e saber diferenciar as ideias boas das ruins. Como se isso fosse fácil, né? Pauling continuou trabalhando pelo que acreditava até os 94 anos, quando morreu de câncer. Suas ideias, no entanto, continuam vivas, inspirando alunos, professores e cientistas ao redor do mundo.